A graça e a paz, Senhor Jesus. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 55. A palavra do Senhor fala assim, lá no verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-te ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E olha a promessa que Deus tem para aqueles que se achegam a ele e que renunciam o pecado e converte-se ao Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui em Crônicas também vai falar de promessas. Na segunda Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, diz assim: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Em primeiro lugar, nós precisamos então nos submeter a Deus, submeter a sua santidade, porque a santidade de Deus, ela é muito grande. A palavra de Deus fala que primeiro a gente precisa se humilhar a Ele, porque Ele é santo. E nós, humanos aqui nessa terra, nós somos pequenos diante da sua grandeza, diante da sua glória e a sua santidade. Então, quem somos nós? Mas Deus é infinito em misericórdia. E toda a palavra de Deus, desde Gênesis, Apocalipse, Deus, ele busca se reconciliar com o homem. E para a gente se reconciliar com Deus, é preciso antes reconhecer o nosso pecado, reconhecer que somos pecadores, que precisamos do perdão dele. E para isso, como havia falado nos outros vídeos, o perdão de Deus, a gente precisa de um mediador. E ele enviou um mediador. E você já sabe, o mediador é o Filho dele, Jesus. Precisamos nos achegar a ele e reconhecer que precisamos de alguém que nos perdoa, de alguém que nos torna filhos do Deus vivo, né? Então, por meio dessa filiação com Deus, nós temos acesso à presença dele, acesso à presença de Deus. Nós recebemos a graça, o perdão, da misericórdia do Senhor. E precisamos nos humilhar diante do Senhor, não dos homens, mas nos humilhar diante de Deus e reconhecer que somos pequenos e falhos, que precisamos do perdão dele. E para isso a gente precisa buscar aos pés da cruz perdão, para que então a gente se reconcilie com o Senhor. E orar. Como que eu devo orar? Orar, primeiramente, é se sujeitar a Deus, é buscar o nome do Senhor Jesus, é orar e é dialogar com Ele. Através de Jesus, a gente consegue ter acesso a Deus e a se reconciliar com Ele. Buscar de todo o coração. Buscar de todo o coração. Uma palavra que fala que não é mais preciso rasgar as vestes, mas o coração. Nós precisamos rasgar o coração para Deus. Não é mais preciso tanto sacrifício. Na antiga aliança era preciso fazer muitos sacrifícios de animais. As pessoas, elas rasgavam as vestes como sinal de humilhação diante de Deus. E hoje a gente só precisa rasgar o coração, entregar o coração a Deus, a Jesus, e se reconciliar com o Pai, é se reconciliar com Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Então, para ter acesso a essas promessas lindas que Deus tem, olha que promessas maravilhosas que o Senhor tem para a tua vida. E você nem chegou no teu pensamento, nem no teu coração que Deus tem para a tua vida. Você precisa rasgar o teu coração ao Senhor e Ele tornará a tua vida, Ele sarará a tua terra, sabe? Ele te libertará da prisão, dos vícios, do pecado, do sofrimento. Amém? Essa é a promessa do Senhor para a tua vida. Busque a Senhor enquanto se pode
se achegar. A palavra de Deus fala: quando a gente se achega a Ele, Ele se achegará a nós. E quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, mais Ele revelará a sua vontade, mais você vai conhecer quem realmente Deus é. Deus é para todos nós. Nem chegou o nosso pensamento, o que Deus tem para a tua vida, porque os meus pensamentos são diferentes do de Deus. E para acessar essa chave da promessa, primeiramente é preciso reconhecer que é pecador. É preciso se alinhar com a vontade de Deus, porque Ele é santo e por isso precisamos ser imitadores de Deus, buscar a santificação, o arrependimento, o pecado, consertar, alinhar a tua vida com Ele. Você prosperará em todas as áreas da tua vida, porque Ele vai libertando, Ele vai limpando, Ele vai abrindo caminhos e Ele vai prosperar na tua vida, todas as áreas da tua vida. Mas é preciso buscar a Ele de todo o coração, querendo realmente conhecer a Ele, não por interesses, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Essa é a palavra que eu quero entregar no dia de hoje para a tua vida. Amém?